Então, a arrecadação federal alcança 2,3 trilhões em 2023. Isso é bom ou é ruim? Vou deixar por conta de você deixar nos comentários, mas vamos fazer uma brincadeirinha aqui, tá? Não é o cálculo correto, mas é interessante a gente verificar esse tipo de coisa. Imagine que as pessoas do Brasil, né, todos os habitantes, pagassem a mesma quantidade de imposto. Ou seja, a gente pegaria essa arrecadação que foi paga por todos os brasileiros, iria dividir pela quantidade de brasileiros, ou seja, 2,3 trilhões. Então, a gente vai ver quantos habitantes há no Brasil. A gente tem em torno de 214 milhões. Então, o que a gente tem que fazer é, basicamente, transformar esse número aqui em milhões, ou seja, trilhão é você multiplicar por 1.000, depois por 1.000. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Quando a gente multiplicar 2,318 por 1.000, a gente vai encontrar 2.318 bilhões. Pega por 1.000 de novo. Então, a gente vai ter 3 bilhões de reais arrecadados pelo governo brasileiro. Agora a gente vai fazer dividir pela quantidade de habitantes. Logicamente, nossa quantidade de habitantes é 214 milhões. Então, vamos dividir 214,3. Ok? O que acontece? Cada brasileiro pagaria, né, em média, R$10.816 por ano ao governo, para que o governo pague suas contas, né? Hoje a gente paga isso, cada brasileiro, supondo que cada brasileiro pagasse a mesma quantidade igualitária, né, para todas as pessoas. Mas isso é bom ou ruim? Calma, vamos fazer uma comparação agora de 2010, por exemplo. Né? Atualmente arrecadou 2,3 trilhões, né? E vamos comparar agora com 2010. Então, como esse gráfico aqui, ó, está em escala logarítmica, né? Então a gente tem que dividir esse número aqui, ó, 250 por 100. Aí a gente vai encontrar a arrecadação em trilhão, tá vendo? Aqui, ó, veja que a arrecadação foi 2,3 trilhão. Então, a gente vem aqui, ó, para o gráfico, e esse gráfico aqui, ele está na escala logarítmica. Claro que a arrecadação ela cresce absurdamente de um ano para o outro. Então, veja que a arrecadação em 2023 ele teve um pouco abaixo de 2,5, que é exatamente 2,3. Então, para a gente encontrar a arrecadação aqui em 2010, a gente vai olhar nessa posição. Essa posição aqui é 160. 160 a gente vai dividir por 10, ou seja, por 10 não, por 100. Então, 160 dividido por 100. Aí a gente encontra a arrecadação em trilhões, ou seja, 1,6 trilhão. Então, agora a gente vai multiplicar isso por 1.000, 1, 2, 3, e vezes 1.000 novamente, vezes 1, 2, 3. Ou seja, a arrecadação lá em torno de 1.600 milhões, né, de arrecadação. Agora a gente vai precisar saber, né, a população em 2010. Vamos lá, 2010, a população aqui brasileira era de 190 milhões de habitantes. Então vamos dividir aqui por 190 milhões de habitantes, ou seja, em 2010, cada brasileiro, supondo que todo mundo pagasse a mesma quantidade de imposto, né, a gente pagaria R$ 8.400 de imposto por habitante. E veja que isso aqui vai diminuir se a gente também for lá para 2001. 2001 a gente tinha 172 milhões de habitantes e a arrecadação a gente também vai fazer o mesmo exercício. Vamos lá. Aqui, ó, em 2001 a gente tem, nesse gráfico aqui ele mostra mais ou menos 80. Então, 80 vamos dividir por 100. Depois de dividir por 100, multiplica por 1.000, né? 1, 2, 3, depois por 1.000 novamente. Agora a gente vai dividir pela quantidade de habitantes, 72 milhões, dividido por 172 habitantes. Ou seja, cara, olha isso, em 2001, cada cidadão brasileiro, né, o habitante pagava aí por ano, em média, né, R$ 4.600 de imposto, né? Ou seja, a cada ano que passa, a gente vai pagando mais imposto por ano, supondo que todo mundo paga a mesma quantidade de imposto.
Então, significa que essa sensação que a gente tem de cada vez que os anos vão se passando, a gente consegue comprar cada vez menos, um dos fatores pode ser isso aqui. A cada ano que passa, a gente vai pagando muito mais imposto. Viu que o cálculo que a gente fez aqui atualmente de 2,3 trilhões dividido pela quantidade de habitantes deu 10.800, né? 10.800 reais por ano cada cidadão brasileiro paga por imposto. Agora, qual é o grande problema? A população brasileira não está crescendo tanto como ela estava crescendo nos anos anteriores. Então, ela cresce, mas ela está crescendo lentamente. Agora, imagine que a arrecadação do governo, eles querem arrecadar muito mais, né? Imposto. Veja que ela só tende a aumentar. A gente teve aqui uma redução de 2014 para 2017, mas vê que esse gráfico ele é crescente. Então, se a arrecadação do governo, eles querem aumentar mais e mais imposto para que o governo arrecade mais, e a população brasileira diminuindo, significa que cada brasileiro, cada habitante vai passar a pagar mais imposto para pagar as contas do governo. Ok? Não sou contra o governo, não estou falando mal de governo A ou B, só quero mostrar aqui esses dados para você, o porquê, né, da gente ter essa sensação. À medida que os anos vão passando, a gente tem a sensação de menos poder de compra, ou seja, menos coisas a gente consegue comprar com o dinheiro que a gente arrecada, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.